viagem é cansativa. Uma viagem dessa que nós vamos ali em Oricuri e volte no mesmo dia é cansativo. E imagine, igreja, uma viagem a qual não durou um dia nem 2 dias, mas foram muitos dias pregando o reino de Deus. Foram muitos dias de guerra espiritual. Foram muitos dias que os discípulos passaram expulsando os demônios, vendo os enfermos sendo curados. Foram muitos dias de guerra espiritual. Não foi uma viagem de férias, não foi uma viagem comum, não foi uma viagem de lazer. E os discípulos agora estão, vamos dizer, sobrecarregados. Porque nosso pastor chegou ontem de viagem. Quando a gente chega de uma viagem, o que é que a gente tem que fazer? A gente quer se deitar. A gente quer descansar. É assim ou não é? Quando a gente chega de uma viagem, mesmo que seja uma viagem curta, se a gente for ir para Petrolina, a gente já chega cansado. Ai, só quente. Imagina, igreja, uma viagem que durou vários dias. Expulsando demônio, curando enfermo. E aquela coisa toda, e pregando. E outra coisa também. E isso a pé. Não era de carro, não era de moto, não era de avião, era caminhando. E o mais engraçado, igreja, é que Jesus disse que não era para eles levar o alforje. Que o alforje é onde colocava o dinheiro. Então eles não levaram o dinheiro nessa vez. Eles vão levar na outra vez. Nessa vez eles não levaram nem dinheiro, nem pão, nem água. Eles não levaram nada. Eles só foram na fé. Então isso quer dizer que além deles expulsar os demônios, deles curar os enfermos, deles pregar a palavra, eles só comiam quando alguém chegava e dizia assim: eu estou com pena desses coitados, vou dar aqui um prato de comida a eles. Não tinha comida, eles não tinham dinheiro para comprar comida. Não tinha dinheiro para chegar aqui e dizer: não, vou comprar. Eles não levaram nada. E depois de uma viagem cansativa como essa, igreja, eles vêm cansados. E Jesus está esperando. E eles chegam até Jesus e eles contam: Jesus, os enfermos foram curados. Os demônios saíram. Nós pregamos a palavra. E eu imagino os discípulos voltando da viagem e dizendo: nós vamos encontrar Jesus. Nós vamos contar a ele que a viagem foi bem sucedida. E depois nós vamos para casa, deitar um pouquinho, comer um almoço, ficar um pouquinho com a família. Eu quero descansar, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro. Mas quando eles chegam diante de Jesus, aí diz: Jesus, deu tudo certo na viagem, mas eles tudo cansado, tudo empoeirado da poeira. Aí Jesus diz: vamos ali agora. Ali aonde, Senhor? Jesus pega os discípulos que estão cansados de uma viagem missionária e leva eles para o deserto de Betsaida, 9 quilômetros dali de onde ele estava. Aí, onde é que tem capacidade de missionários que estão chegando de uma viagem, são recebidos pelo Senhor? Eu acho que o que eles
Glória a Deus. Desculpas hoje em dia. Eu não vou por isso. Eu não vou por aquilo. Eu não vou porque eu estou a pé. Esse povo andava a pé. E esse povo sai em direção aonde Jesus estava com os discípulos. E agora Jesus já vista a multidão. E a Bíblia diz que Jesus acolheu a multidão. Porque quem vai a Jesus nunca volta desprezado. Quem vai a Jesus nunca volta humilhado. Todas as vezes que eu e você vamos à direção do nosso Mestre, Ele vai nos acolher e Ele vai ter uma palavra para o nosso coração. Glória a E Deus. agora Jesus começa a pregar pelaquela multidão. Glória a Deus. E imagina os discípulos que já estão cansados. E aí Jesus passa o dia inteiro pregando para a multidão. E os discípulos, meu Deus, vai acabar aqui, olha, para nós ir para casa. Nós estamos cansados, Jesus. Nós estamos cansados, aí Jesus, sanando tudo, conhecendo tudo. Glória a Deus. E ali quando chega a tardezinha, eles dizem, Jesus, já está ficando tarde, viu? Despede esse povo aí, ó. Para eles ir procurar comida, porque aqui não tem comida não. Aí Jesus faz um questionamento bem interessante. Jesus diz, deem de comer a eles. Porque os discípulos tinham recebido o poder do Espírito Santo para irem às multidões, alimentá-los espiritualmente. Aí agora tem uma multidão diante dos discípulos que são alimentadores de multidão. E aí Jesus olha para eles e diz, não tem comida, está no deserto, então deem comida para eles. Acho que eles pensaram, por que Jesus criou isso? Que nós vamos dar comida para eles? Não tem comida aqui. Glória a Deus. Glória. Não tem comida aqui. Glória a Deus. Mas essa é a disposição, irmãos, de que Jesus ele pergunta para nós, deem comida para a multidão. Aleluia. Aí qual é a nossa resposta diante dessa pergunta? Jesus olha para nós e ele diz, deem comida à multidão que está com fome. Não deixem a multidão voltar com fome. Se a multidão está diante de nós, nós temos que ter pão. Aleluia. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, Aleluia a Deus. Jesus vai dizer, o que é que tem? Ele vai dizer, tem 5 pães e 2 peixes. Aleluia a Deus. Se fosse nós, meus irmãos, nós íamos dizer, ó Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. É melhor nós se agrupar aqui e comer sozinho. Porque não vai dar para repartir para todo mundo. Aí o povo diz assim, manda a multidão embora. O povo quer ensinar Jesus a como cuidar do seu povo. Aleluia. Meus irmãos, há uma coisa que nós precisamos entender. Nós não temos que ensinar Jesus a trabalhar. Aleluia. Ele faz como quer e na hora que quer. E se ele quiser, o deserto vira lugar de promessa e de milagre. Glória a Então, Deus. vamos ficar dizendo, Jesus faz assim. Jesus despede a multidão. Jesus não tem pão. Eu sei que a preocupação é grande, mas onde não tem pão, se o pão vivo que desceu do céu está no meio, haverá provisão. Aleluia. Glória a Deus. Agora Jesus diz assim,
você olhar para a multidão, você vai ver que o povo é muito. Se você olhar para o pão, você vai ver que o pão não dá. Se você olhar para o peixe, você vai ver que o peixe é pouco. Mas se você começar a olhar para o céu, você vai dizer: o povo é muito, o pão é pouco, o peixe não dá. Mas no céu tem. E se no céu tem, é para lá que eu vou olhar. Assim como o salmista disse: inclina os meus olhos para o céu, que é de lá que vem o meu socorro. Então tira o olho da multidão, tira o olho do peixe, tira o olho do pão, pega esse pouquinho que está na tua mão e começa a olhar para o céu e dizer: eu abençoo essa comida, eu abençoo esse pouco que eu tenho, eu abençoo esse pouquinho que Jesus me deu, porque a Bíblia diz que se fores fiel no pouco, sobre o muito Jesus colocará. Glória, 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 A glória. questão é que Deus quer que só olha para a multidão e acha que diz: não vai dar, não tem Aleluia. como. E ali tem cestos. Aleluia a Deus. 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Não é que nem nós estamos aqui. Aqui, se eu pegar uma bandeja e começar a servir pão, rapidinho eu sirvo. Rapidinho. 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, não é brincadeira. Aleluia a Deus. Aí agora Jesus pega o cesto. Aí eu imagino que os discípulos pensam assim: pronto, agora nós já fizemos grupo. Eu acho que agora Jesus ou vai fazer cair pão do céu para o povo pegar, ou então ele vai jogar avulso. Quem pegou, pegou. Mas não. Jesus olha para os discípulos que já estão cansados, que já vêm de uma viagem missionária, que já caminharam para o deserto, que já fizeram o ajuntamento das pessoas, que estão com fome. Porque vocês lembram que eles não levaram comida para a viagem missionária. Então eles estão cansados, sobrecarregados. Aí Jesus olha e diz: ainda tem mais um serviço para vocês fazerem. Pega o cestinho e começa a servir o povo. Jesus, é para nós servir. Ah, mas se Jesus está mandando, nós vamos servir. Glória a Deus. Se fosse uma vez assim, manda fazer a fila, ou então qualquer outra coisa do tipo. Mas aí Jesus olha para os discípulos e Jesus sabe que eles estão cansados. Aí Jesus diz: pega cada um cesto e começa a servir o povo. Aleluia a Deus. Glória a Mas vocês Deus. lembram que eles também estão com fome. Só que há uma diferença entre você que é discípulo e entre a multidão. Você que é discípulo come depois, serve primeiro. Aleluia a Deus. A multidão está diante de você para ser alimentada. Aleluia. Os anões cantam um louvor aqui muito lindo que diz assim: minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Eu a usarei em tua casa. Em teu louvor. Se a sua mão é de Jesus, Oh, glória. pega no cesto e começa a servir a multidão. Aleluia. Se os seus pés são de Jesus, começa a caminhar no meio da multidão e servir a multidão. Aleluia. Glória a Deus. Agora, engraçado, Jesus poderia ter dito assim: eu transformei isso aqui, venham pegar na minha mão. Mas Jesus, ele faz o milagre, mas ele quer passar esse milagre pela mão dos discípulos. Eu e você somos discípulos de Jesus. Nós temos um pão que foi multiplicado nas nossas mãos. Nós temos um pão vivo que desceu do céu na nossa mão. Aí Jesus olha para mim e para você e diz: começa a caminhar no meio da multidão e alimentar a multidão. Aleluia. Glória, glória a Deus. No reino de Deus não tem essa de ficar sentado, ficar paralisado. No reino de Deus ele diz: está cansado? Tá. Ô Jesus, começa a servir a multidão. Aí eles começam a servir a multidão, mas eles estão com fome também. Mas eles vão comer depois. Acho que eles pensam: será que vai sobrar? Vamos comer? Tanto de jeito. Será que vai dar para nós comer? Aí eles começam a servir a multidão. Só que o milagre é transformado na mão de Jesus, passado para o cesto, e os discípulos começam a distribuir. Aí eu estou passando com o cesto. E o cesto não é muito grande. Aí eu estou passando com o cesto. Aí chega aqui, aí o do cesto acabou. Aí alguém pergunta: não tem mais? Aí imagina algum dos discípulos dizendo: no cesto acabou, mas na mão
Porque o seu cesto pode ficar vazio. Mas se você estiver na presença de Jesus, é só ir em direção a Ele e pegar mais. Glória, glória a Deus. Porque Jesus sempre dá para sobrar. Jesus sempre faz para sobrar. Meus irmãos, esses discípulos estão cansados, com fome, fadigados. Mas uma palavra tão linda para nós essa noite, meus irmãos. Jesus, Ele olha para nós, Ele nos dá poder, Ele nos dá virtude. E Ele diz: eu coloquei uma multidão diante de ti. Eu coloquei uma multidão diante de ti. E eu te dei boca para pregar, eu te dei mão para carregar o cesto, eu te dei pernas para caminhar. Então não recue e comece a alimentar a multidão que está dentro de você. Porque Deus tem poder. E através da sua pregação as multidões serão fortalecidas. Através do seu louvor a multidão ficará saciada. Através do seu testemunho a multidão sairá de lá alimentada. Glória, glória a Mas Deus. basta nós ter disponibilidade. Eu quero pegar o cesto ou eu quero dizer que estou cansado. Glória Eu a Deus. quero servir a multidão ou eu quero ficar calado. Eu quero caminhar, eu quero fazer obras de Deus ou eu quero dizer não, manda outra aí, eu já tomo tudo. Jesus é aquele que segura pela nossa mão, irmãos. E a nossa mão foi feita para a obra dele, a nossa boca é para o louvor dele, os nossos pés é para caminhar no meio daqueles que têm fome e sede da palavra. Glória, glória a Mas Deus. muitas vezes a gente diz: Jesus, eu não tenho. Mas Ele olha para nós e diz: você não tem. Mas entrega o que você tem nas minhas mãos, que vai ser multiplicado. Glória, glória a Deus. Aí o povo come. Eu acho que nessa hora os discípulos não estavam nem mais com fome. E quando a gente vê o povo comendo, né, todo mundo feliz comendo, a gente não tem nem mais fome. Aí os discípulos começam a recolher. Começam a recolher. E aí a Bíblia diz que sobram 12 cestos cheios. É muita coincidência. Tem 12 discípulos. Sobra 12 cestos. Que coincidência é essa? Mas no reino de Deus não tem coincidência. No reino de Deus tem propósito. Para aqueles que trabalham na obra mesmo estando cansados. Para aquele que vem para a igreja mesmo cansado. Para aquele que abre a porta da igreja mesmo cansado. Para aquele que vem adorar mesmo cansado. A recompensa e a galardão para aqueles que não desistem. E para aqueles que dizem: Senhor, eu estou cansado hoje, mas eu vou para a tua casa. Eu estou cansado hoje, mas eu vou cantar. Eu estou cansado hoje, Jesus, eu estou sem força, mas mesmo assim eu vou. Glória, glória a Deus. E aí no final, cada um dos discípulos saiu com o cesto cheio. Porque Jesus é assim, Jesus honra quem trabalha na sua casa. Jesus honra quem trabalha para Ele. Então comece a trabalhar ainda mais para Ele. Porque há um galardão preparado para você. Glória, glória a Porque Deus. quem trabalha para Jesus com amor, quem serve a multidão com amor, quem abre a boca e prega por amor, quem abre a boca e louva por amor, no final haverá um cesto preparado para você. Não pense que você vai ficar com fome, mas você vai
irmãos, deixar o cesto no chão, vou levantar ele e dizer: eu estou com fome, eu estou ferido, mas eu vou levar cura para quem está com fome. Eu posso ter chegado aqui caído, quebrado, mas eu vou pegar a palavra e vou levar para quem está caído. Glória, Eu glória. sei que enquanto Jesus trabalha através de mim, Ele também está trabalhando em mim. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. E Jesus, neste momento, quando Jesus manda a multidão sentar, a multidão está sentada. Aí Jesus está em pé. A multidão está sentada descansando, Jesus em pé. Era como se Jesus dissesse: descansem, porque quando vocês descansam, eu estou aqui trabalhando. Então há uma palavra para nós essa noite, meus irmãos. Vamos sentar e descansar, porque Jesus está na frente multiplicando nessa noite. Vamos sentar e esperar o milagre e saber: se eu vim até o deserto atrás de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Glória, glória, Porque glória. se vamos sair das suas casas para ir até o deserto de Betsabá atrás de Jesus, você nessa noite vem aqui atrás de Jesus. Aleluia. Você não vem aqui Aleluia. porque a igreja é linda, porque o microfone é alto. Você vem aqui atrás de Jesus. E se você vem atrás de Jesus, pode se preparar, porque onde Jesus está, algo acontece. Glória, Então, eu e glória. você estamos aqui. Não Deus. se preocupe não, porque Jesus já está trabalhando. Aleluia. E Ele já está olhando para o céu e agradecendo, e olhando para mim e para você e dizendo: começa a agradecer também, porque enquanto você agradece, o milagre acontece. Glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória, glória. O milagre acontece. Enquanto agradecemos esse culto da família e dizemos: Senhor, a condição é pouca, a circunstância não dá, não tem jeito, não tem saída. Jesus olha para nós e diz: não olha para o pão e nem para o peixe, mas olha para mim, que sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Então, todo esforço que fazemos para o Senhor Aleluia. é recompensado e o galardão é garantido. Aleluia a Deus. Somos fracos, mas Ele olha para nós e diz: vamos caminhar mais um pouquinho. E quando Jesus diz: vamos caminhar, Aleluia a Deus. vamos para o deserto, Jesus diz: vamos. Jesus não está dizendo: vá e depois eu vou. Jesus está dizendo: eu vou para o teu lado. Eu vou segurando na tua mão. Porque uma coisa é você ir sozinho, mas tenha a convicção que se você for, Jesus vai com você. Aleluia. Então, como Jesus surpreende.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. E Jesus nos surpreende no deserto. No deserto. E Aleluia. Jesus, ele sempre fica do lado de quem não tem. Jesus, ele nunca fica do lado do forte, ele sempre fica do lado do fraco. Aleluia. Jesus, ele sempre fica do lado daquele que acha que não tem, que não é, que não faz. Jesus sempre fica do lado dessas pessoas. Porque quem se acha demais, quem acha que pode demais, não vai pra frente. Mas enquanto nós dizemos, Senhor, eu não posso nada, mas tu pode tudo. Eu não posso resolver, mas tu pode. Aí o negócio vai pra frente. Aleluia, Deus. Glória, glória. Então, nessa noite, Aleluia. esse culto da família, Aleluia, Deus. nós estamos crescendo em mais uma semana. Aleluia, Deus. Talvez chegamos aqui carentes de comer desse pão. Mas há um cesto aqui que cada um sairá carregando nessa noite. Há um cesto de graça, há um cesto de pão multiplicado, há um cesto de peixe multiplicado, há um cesto que foi multiplicado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. E esse cesto vai alimentar a tua casa. Aleluia. Glória, glória a Deus. Esse cesto vai alimentar a tua casa durante a semana. Esse cesto vai te manter de pé. Glória, Então, glória. igreja, vamos parar. E quando Jesus pegar a nossa dizer, caminhe comigo mais um pouquinho para o deserto, não murmure. Não murmure. Porque lá no deserto é o lugar do teu milagre. Não murmure, porque lá no deserto vai ser o lugar da providência de Deus. Glória a Não Deus. murmure, porque lá no deserto Jesus vai olhar para você e dizer: senta aqui que agora é comigo. Senta aqui que agora é comigo, que sou teu pai. Aleluia. Então é esse Deus, a honra e a glória. A esse Deus que está conosco nos dias cansados, nos dias que a gente diz: agora eu estou esgotada. Eu estou esgotada, Senhor. Eu quero tomar um descanso, eu quero parar um pouquinho. Ah, Jesus, não, tu não vai parar, mas tu vai continuar. Não, tu não vai parar, mas tu vai continuar, porque é uma obra e é um povo que precisa se alimentar. Aleluia, Deus. Depois de tudo isso, Jesus olha para nós e diz: agora pega cada um o seu cesto e sai alegre e feliz, porque Jesus é o Deus que faz surpresa no deserto. Então a mim e a você, Ele chamou nós como alimentadores da multidão no meio do deserto. Mas não somente alimentadores, porque enquanto Ele faz através de você, Ele também faz por você. E enquanto você faz por Ele, alimentando a multidão, Ele supre pão para você também. Aleluia, Deus. Então esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso demais. E Ele está aqui. Aleluia, Deus. Que bom saber que Ele está aqui nessa noite.